Voltando, aluno, deixei a você uma interatividade, mais uma da aula, na verdade, né? E ela dizia o seguinte: analisando as curvas de demanda e oferta, indique a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa A. A curva de demanda mostra uma relação inversa entre preços e quantidades. Justamente isso é que reflete a lei geral da demanda. A lei geral da demanda, ela explica que quando os preços das mercadorias sobem, o comportamento dos consumidores é por diminuir a quantidade de bens que eles adquirem. E quando os preços das mercadorias caem, o comportamento do consumidor é mais ávido ao consumo. Lógico que eu estou aqui olhando para o consumidor representativo, né? Aquele agente econômico representativo que se comporta dessa forma em relação aos preços e às quantidades. A relação direta entre preço e quantidade, como está dito na B, isso é mostrado pela curva de oferta, né? Os preços maiores incentivam os empresários a aumentar o seu volume de produção. Alternativa C, qualquer ponto acima do equilíbrio, teremos escassez? Não. Acima do equilíbrio é excedente de produção. Abaixo do equilíbrio é que vai ser a escassez. E aí, a curva de oferta refere-se às quantidades efetivamente vendidas por uma empresa e não sua intenção de venda? É o contrário. A curva de oferta, ela representa a intenção de venda porque ela está representando um comportamento, né? Como que aquele ofertante, ele se comporta. Já que tratamos da teoria da demanda e da teoria da oferta combinada com a teoria do consumidor, agora nós passamos a olhar o comportamento do empresário com a teoria da firma. O que faz a teoria da firma? Ela analisa o comportamento dos produtores e vendedores de mercadorias diante o processo de produção. Produção de quê? De coisas úteis. As empresas, elas estão envolvidas na produção de coisas úteis. Por qual razão? Porque as coisas úteis geram trocas. Ou seja, os seres humanos, eles geram, né? Os agentes econômicos, eles estão envolvidos nas suas interações em um sistema de trocas. E a teoria da firma explica, assim como a teoria do consumidor, que as empresas também são agentes maximizadores de resultado. E aqui, que tipo de resultado a empresa ela vai maximizar? Ela vai procurar maximizar a sua função lucro. Enquanto os consumidores procuram maximizar a sua função utilidade, as empresas procuram maximizar a sua função lucratividade. E a teoria da firma ela está dividida em dois tipos de teoria. A teoria da produção e a teoria dos custos, que veremos adiante. Então, na teoria da firma, o que é que diz respeito à teoria da produção? A teoria da produção dá suporte às análises das relações entre produzir mercadorias e a utilização dos insumos necessários à produção. Então, a teoria da produção, ela está olhando como que as empresas combinam diferentes fatores de produção para que a sua produção ela possa acontecer. Ela dá suporte à análise da demanda das empresas. Olha aqui, agora as empresas são demandantes de fatores de produção. As empresas elas são adquirentes de fatores de produção para utilizar esses fatores dentro do seu processo de produção. E a teoria da produção, a explicação teórica máxima dela se dá em função da função de produção. O que vem a ser a função de produção? É a representação de como, dentro de um processo produtivo, eu consigo reunir diferentes fatores de produção para gerar um produto. Então, função de produção é igual a quê? Q é a quantidade de produção, quantidade de produto, quantidade específica de um produto qualquer, medido em unidades mesmo. X1, quantidades utilizadas de um fator de produção fixo, ou quantidade utilizada de um fator de produção fixo. Máquinas, equipamentos, prédios, espaços territoriais. X2,
quantidades utilizadas de um fator de produção variável ou quantidades utilizadas de fatores de produção variáveis. E aí a gente vai colocar energia elétrica, combustível, ou mesmo mão de obra operacional como sendo um fator de produção variável. Então, o que mostra uma função de produção? Ela mostra a combinação de fatores fixos e fatores variáveis para que uma produção possa acontecer. E a variação da produção, ela pode ser olhada tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Uma análise de curto prazo é aquela em que pelo menos um fator de produção ele é fixo. Para uma análise de longo prazo, todos os fatores de produção eles já apresentam algum tipo de variação. Mas a teoria microeconômica ela privilegia a análise de curto prazo em função da condição ceteris paribus e em função também da estática comparativa. Então, para uma teoria de produção ou para uma função de produção de curto prazo, a variação da produção só acontece se existir variação de fatores de produção variáveis, dados fixos, aqueles que já estão no processo de produção. E também a teoria da produção, ela se utiliza fortemente de diversos conceitos, de diversas definições, e ela se utiliza de um arcabouço matemático analítico também bastante pesado. E na teoria da produção, a gente vai conhecer alguns tipos de medidores, alguns tipos de indicadores da eficiência produtiva dentro de um processo empresarial. Um desses indicadores é o produto total, é a quantidade do produto que se obtém diante da utilização de fatores de produção fixos e variáveis. E o produto total do fator variável é a quantidade do produto que se obtém diante da utilização do fator variável, mantendo-se fixa a quantidade dos demais fatores de produção e pode ser representado por variação da quantidade, é uma função da variação de x2. No caso, x2 representado pelos fatores de produção variáveis. Depois nós temos um outro conceito dentro da teoria da produção, que é o conceito de produtividade média do fator variável, medida de contribuição dos fatores de produção variáveis para a produção total. Sua fórmula de cálculo, PME igual Q dividido por x2, ou seja, a produtividade média do fator variável é, então, a quantidade total de produção dividido pela quantidade utilizada do fator variável. E essas medidas, ou esses indicadores, produto total, produto médio do fator variável, eles são muito importantes para uma outra definição recorrente dentro da teoria microeconômica, na teoria da produção, que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. O que explica a lei dos rendimentos marginais decrescentes? Ela explica que quando aumentamos a quantidade de um fator na produção... explica que quando aumentamos a quantidade de um fator na produção, mantendo constantes os demais fatores empregados, a produtividade marginal desse fator variável passa a diminuir a partir de certo ponto. Então, o que diz a lei dos rendimentos marginais decrescentes? Que para uma dada quantidade de fatores fixos de produção, a introdução crescente de fatores de produção variáveis faz diminuir a produtividade total. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu tenho uma quantidade maior de fatores de produção variáveis que não estão apresentando uma produtividade elevada. Daí então que alguns deles até atrapalham um processo produtivo. Daí que dentro da teoria da produção, um microeconomista ele vai analisar qual é a combinação ótima desses fatores. Como se esses fatores e essa combinação fosse uma própria cesta de consumo. Mas agora não é mais a cesta de consumo de um consumidor representativo do tipo família. É uma cesta de consumo de uma empresa representativa. E dentro da lei
dos rendimentos marginais decrescentes, nós vamos ter o desenvolvimento de outros tipos de conceitos e de outros tipos de indicadores que vai ajudar um empresário a determinar a quantidade total de pessoas que ele vai ter no processo produtivo ou a quantidade total de fatores variáveis que ele vai ter dentro do seu processo de produção. Daí que vem o conceito de produtividade marginal do fator variável, onde eu vou conhecer a produtividade marginal do fator variável efetuando a conta da variação total da produção dividido pela variação total da quantidade utilizada do fator de produção variável. E depois de eu conhecer o uso dos fatores, se eu estou utilizando dentro das empresas fatores de produção, é porque eles foram adquiridos. E se eles foram adquiridos, é porque eles representam um custo. E daí que a teoria da firma vai estar dividida também na teoria dos custos. O que faz a teoria dos custos? Ela estuda e descobre como são formados os custos de produção de uma empresa e de que forma se comportam em relação à produção total de mercadorias. E relembrando, então, a função de produção de curto prazo, em que a produção total de uma empresa requer uso de fatores fixos e fatores variáveis, o uso desses fatores de produção requer a aquisição desses fatores, a aquisição monetária. Então, isso custa. Vai ser explicado pela teoria dos custos. Então, nós vamos ter uma função custo. E o que é uma função custo? Nada mais é do que a soma do custo fixo mais o custo variável. Agora, essa soma é monetária. O quanto foi gasto com fatores de produção fixos e o quanto foi gasto com fatores de produção variáveis. A teoria da produção, ela explica o quanto por unidade eu uso de fatores de produção. A teoria dos custos, ela explica o quanto monetariamente eu gasto com a aquisição de fatores de produção. E da mesma forma, a teoria dos custos, ela traz um volume bastante grande de definições e indicadores. E aí a gente tem uma definição do custo médio. O que é o custo médio? Nada mais é do que a divisão do custo total pela quantidade que foi produzida. E o custo médio, ele também pode ser chamado de custo unitário. Aí nós temos o indicador custo variável médio. Custo variável médio, ele é conhecido quando eu tenho o custo variável dividido pela quantidade total de mercadorias produzidas. Depois nós temos outro indicador, custo fixo médio, que vai ser conhecido quando eu tiver o total de custo fixo, que foi utilizado num processo produtivo, dividido pelo volume de produção. Depois nós temos o custo marginal. E o que é que significa o custo marginal? Desculpe. Significa o incremento no custo total causado pela produção de uma unidade a mais de produto. E o custo marginal, ele vai ser conhecido quando eu tiver a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. E se nós temos custos de produção, aquilo que a empresa gasta, ela precisa ter dinheiro para gastar. E o dinheiro que ela tem para gastar vem da onde? Vem da venda das suas mercadorias. E a venda das suas mercadorias ou dos seus bens enseja, então, a sua receita. Aí nós temos a função receita total. O que é a função receita total? É a multiplicação do preço de venda de um produto pela quantidade de produto que foi vendido. E como as empresas elas são agentes maximizadores de resultado, como elas são agentes maximizadores da sua função lucratividade, nós temos também dentro da teoria da firma a função lucro total. E o que é o lucro total? É a diferença entre a receita total e o custo total, ou seja, a receita total
aquilo que a empresa recebe pela venda de bens, e o custo total, aquilo que ela gasta pela aquisição de fatores de produção. Passamos agora a mais uma interatividade da aula. Pela teoria da firma, o agente tipo empresa é maximizador de resultados quando: alternativa A, consegue aumentar a distância entre receitas e despesas. Alternativa B, diminui suas despesas. Alternativa C, sempre adquire bens de produção ao custo mais baixo. Alternativa D, aumenta a receita de vendas independentemente dos custos de produção. Alternativa E, o preço de venda é maior do que o custo de produção. Reflita, responda e daqui a pouco eu volto.